Olá, meu nome é Li Fufém, sou médico neurologista de Araraquara, São Paulo. Eu fiz um vídeo há aproximadamente 6 meses atrás a respeito desse tema, transtorno do espectro autista, mas o vídeo ficou muito longo, então eu resolvi fazer outro um pouco mais sintético para discutir uma proposta minha, uma teoria que eu tenho sobre o assunto. Eu não sou neuropediatra. Para ser neuropediatra, é necessário que você tenha o título dessa sociedade na neurologia infantil. Eu também não tenho o título da nossa principal instituição de neurologista do Brasil, que é a Academia Brasileira de Neurologia. O título que eu tenho é da residência que eu fiz no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, no início dos anos 90. Curiosamente, também tenho o título de Medicina de Família. E foi graças a esse trabalho de medicina de família que eu acabei atendendo a neurologia na minha cidade. Primeiro em 2010, atendendo os adultos, e a partir de 2013, atendendo as crianças. Eu não lembro exatamente quando foi que eu fiz meu primeiro diagnóstico de autismo. Foi mais ou menos nessa época. Eu fiquei quase 20 anos na minha área e nunca havia feito um diagnóstico desse, desse transtorno antes. Provavelmente o primeiro diagnóstico que eu fiz, eu não lembro exatamente quem, não foi um diagnóstico muito preciso. Provavelmente um diagnóstico equivocado, que eu vou chamar daqui para frente de como fake TEA. O fake TEA, na verdade, é uma pessoa que tem o laudo de autismo, mas que na verdade não está dentro do espectro. E eu vou explicar isso por quê. Durante esses 10 anos que eu estou atendendo criança, eh, eu fui aprendendo a lidar com esse tipo de paciente. E quando surgiu o Centro de Referência do Autismo, foi aí que eu realmente me sedimentou mais as minhas informações. O médico neurologista é o especialista em estudo do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele tem importantes funções no nosso organismo. Ele é responsável pela motricidade, movimentação dos membros, da sensibilidade, do equilíbrio postural. Ele também coordena vários outros órgãos do organismo. Não tem nenhum órgão no nosso corpo humano que não tenha alguma ação no sistema nervoso. É responsável também pelas nossas emoções e para o nosso tema atual, o órgão mais importante é o cérebro, que é justamente o maior do sistema nervoso. E principalmente essa parte da frente, o lobo frontal, é que é responsável pelo raciocínio, cálculo, planejamento, pensamento. E é justamente essa parte mais anterior do cérebro, chamada córtex pré-frontal, é que nos fazem seres racionais. O cérebro é composto por bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. Os neurônios se comunicam através de uma fenda chamada sinapse, onde caminham vários neurotransmissores. A maioria dos medicamentos que atuam no sistema nervoso agem modulando esses neurotransmissores, ou aumentando ou diminuindo eles. Em relação aos medicamentos, vamos falar mais deles mais para frente. Aqui tem alguns tópicos importantes para falar. Existe uma linha tênue entre a neurologia e a psiquiatria. Os transtornos mentais, que é a área do, de cuidado do psiquiatra, geralmente são causados por uma disfunção cerebral, que é a área que atua o neurologista. Por isso, aqui, em relação aos transtornos de neurodesenvolvimento, onde o autismo se encontra, nós, neurologistas, acabamos fazendo a neuropsiquiatria. O nosso organismo e o comportamento nosso é determinado por uma série de genes chamado código genético, que são modulados pelo meio ambiente.
Ou seja, não basta você ter um gene, por exemplo, um gene de câncer de pulmão, se você não tiver algo que desencadeia a, a função desse gene. Geralmente, uma pessoa que tem esse gene, se for ficar em contato com o cigarro, ele provavelmente vai desencadear uma doença. Aí nós chamamos de epigenética, que é a influência do meio ambiente no código genético. O sistema nervoso é formado logo nas primeiras semanas de gestação. Por isso que o primeiro trimestre da gravidez é tão importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Mesmo quando a criança nasce, o cérebro continua em desenvolvimento, aumentando tanto o número de células quanto as suas conexões. A maturação cerebral não ocorre só com o aumento do número de células, ela ocorre também com a perda delas também, chamada de poda neural. Isso acontece sobretudo no primeiro ano de vida e vai diminuindo com o passar dos anos. E se completa em torno do final da adolescência, que para a maioria das pessoas situa-se entre 16 a 18 anos, mas pode durar até os 24 anos. Nós, seres humanos, somos uma espécie que vive em bandos. Por isso que nós somos seres sociáveis. O modo como o autismo encara a sociabilização é que o faz eles diferentes. É preciso também lembrar de alguns termos que nós vamos falar daqui para frente, que às vezes são muito confusos para quem não trabalha na área. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, ou um conjunto de distúrbios. Para caracterizar uma doença, a doença é uma síndrome que tem uma causa definida. Por exemplo, na época da epidemia do Covid, tinha muita gente que chegava com falta de ar, ficava roxo, confusa, que caracterizava uma síndrome de angústia respiratória, que é causada por várias outras doenças. E você só poderia confirmar se era Covid ou não fazendo o teste. Obviamente que muita gente acabou falecendo sem ter essa confirmação e acabou levando o diagnóstico de Covid sem ter absoluta certeza. Isso porque naquela época nós vivíamos uma epidemia dessa doença. Na nossa cidade, por exemplo, ocorre uma epidemia de dengue aproximadamente cada 2 anos. A dengue é uma síndrome que tem dor de cabeça, febre, mal-estar, dor no corpo. E você só confirma a dengue através de um exame laboratorial. Embora muitas outras doenças possam causar os mesmos sintomas, por exemplo, meningite pode dar isso, outras viroses, sinusite. Quando você está numa epidemia, geralmente a maioria dos serviços de saúde dispensam o exame confirmatório, porque você está numa epidemia. Então, muita gente que tem esse sintoma acaba levando o diagnóstico, mesmo sem ter absoluta certeza que é por causa da epidemia em si. É o que acontece hoje em relação ao autismo. Como vivemos uma época epidêmica desse diagnóstico, basta algumas pessoas terem alguns traços autísticos, que eu botei entre aspas, porque não existe nenhum traço que seja específico do autismo, exclusivo dele. Mas se a pessoa tiver alguns que são muito comuns no autismo, muitos deles acabam levando o diagnóstico de autismo. E essa talvez seja uma das primeiras causas do que eu chamo de fake TEA, porque existem escalas diagnósticas. Preencher as escalas e traçar um critério exclusivamente pela quantidade de sintomas, sinais e sintomas, talvez não seja suficiente para o diagnóstico. Porque o diagnóstico das doenças mentais, sobretudo, e muitas outras doenças que não têm um marcador laboratorial definido, ele tem que ser o que eu chamo de funcional e fenomenológico, ou seja, você define a síndrome e acompanha durante um tempo em várias circunstâncias diferentes para ver se ele preenche aquele diagnóstico que você está suspeitando. Isso não acontece só com o autismo. Quase todos os transtornos mentais são assim,
Muitos transtornos neurológicos são assim, por exemplo, Alzheimer. Não basta eu preencher uma lista de sinais, sintomas, características e dizer que é, você tem que acompanhar a evolução. E hipertensão é assim também. Não basta uma crise hipertensiva para a pessoa ser hipertensa. Ela precisa acompanhar a pressão arterial durante um período de tempo. Uma palavra que aparece bastante, que faz parte, inclusive, da definição do TEA, é o transtorno. Transtorno, em medicina, praticamente é uma síndrome de sintomas mentais, ou seja, é que provavelmente tem uma causa cerebral, mas você não consegue determinar exatamente que local do cérebro que está envolvido aquilo. Os transtornos geralmente se remetem a distúrbios mentais ou doenças mentais. Então, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos psicóticos e o próprio transtorno do espectro autismo remete que o problema é mental, mas tem alguma causa cerebral. Aqui é um parênteses a respeito de dois termos que aparecem com uma certa frequência também, que é deficiência e incapacidade. O fato de ser deficiente, você tem uma perda de alguma estrutura, ou física ou mental, e que gera uma incapacidade. Repare que as incapacidades podem ser temporárias, né? E a própria deficiência também. Uma sequela de AVC, curiosamente, com o tempo, ele pode se recuperar. Uma pessoa que perde uma mão e perde a capacidade, por exemplo, de tocar piano, pode conseguir tocar com uma mão só, ou colocar uma prótese. Ou seja, que o fato de ser deficiente ou incapaz, geralmente não são termos permanentes. Geralmente elas podem melhorar com o tempo. E aqui então, o que a minha proposta é que existe o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome fala, ele é uma doença mental, certo? E como existe uma lei que eu vou falar daqui a pouco, que encara o transtorno do TEA como uma deficiência também. O que eu coloco aqui que autismo é uma coisa, TEA é outra coisa. Para mim, autismo é apenas uma neurodivergência. Ou seja, o que eu considero como autismo? É uma condição neurodivergente da interação social. A primeira vez que foi descrito esse termo, que significa uma pessoa voltada para si mesma, foi lá no começo do século passado, em relação a algumas características de algumas pessoas que tinham psicoses graves, como a esquizofrenia. A definição recente do TEA, do transtorno do espectro do autismo, que nós vamos explicar mais tarde, ele refere que a pessoa realmente tenha essa neurodivergência, mas não é só isso. Ele também tem esse padrão aqui de comportamento repetido estereotipados e que geralmente começa na infância. Mas nós vamos explicar melhor depois. Essa aqui é a famosa lei do autismo. Eu não vou ficar aqui lendo todos os textos para não perder muito tempo. Se quiserem, basta pausar o vídeo e ler. Os textos que eu transcrevi, eu peguei quase todos pela internet e eu transcrevi exatamente como estavam escrito lá. O que eu anotei aqui, eu grifei por minha conta, os aspectos mais importantes dessa lei em si. Como falei, aqui foi definido o transtorno do espectro autista e ele considera o transtorno do espectro autista como pessoa deficiente. Como o diagnóstico, eu falei, ele é funcional e fenomenológico, isso pode ser demorado para você conseguir o diagnóstico, né, para fechar o diagnóstico, né, como a maioria das pessoas falam. Por isso que você pode colocar o diagnóstico, ainda que não definitivo, mas apenas a sugestão dele já seria o suficiente para ter direito a essa lei. Aqui tem uma lei, uma sublei, uma lei dentro da própria lei que cria a carteira do autismo, também recebe o nome de uma pessoa, e que ele estabelece como que você consegue o laudo do autismo.
que é a partir de um relatório médico, que tem esse rótulo, que é a Classificação Estatística Internacional de Doentes, Problemas Relacionados à Saúde, que é o famoso CID. Então, relatório médico contendo o CID de autismo é suficiente para definir que a pessoa tem essa condição. Repare que aqui não existe um critério assim exatamente qual médico vai fazer esse relatório. Teoricamente, qualquer um. E nosso país, só o médico pode ter essa incumbência de dar o laudo. Apesar de ter muitos profissionais capacitados, é só o médico que pode conseguir fazer isso. E aqui tem uma grande crítica em relação à lei em si, porque eu acho que só o médico apenas é pouco para você fechar esse diagnóstico. O ideal é que se tivesse uma equipe, ou seja, vários profissionais que assinassem junto esse diagnóstico. E também, como existe a possibilidade de algum equívoco, né? Como eu falei do tal do fake TEA, a própria lei estabelece que esse laudo também não é permanente. Ele tem validade por 5 anos. A lei realmente é interessante, ela é muito importante. Existe uma outra lei que foi escrita a seguir, que é a lei da pessoa com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Contudo, o que eu percebo, a lei do autismo, ele tem muito mais validade, a meu ver, do que o próprio estatuto do deficiente. A impressão que eu tenho é que o laudo do autismo, ele tem muito mais poder, tem muito mais benefício do que o próprio estatuto. Essa seria a quarta causa de fake TEA, a meu ver. Muita gente vai atrás do laudo justamente para conseguir esses benefícios. Tanto a neurologia quanto outras especialidades médicas, elas começaram a se consolidar no começo do século passado. Esse senhor aqui é considerado o pai da neurologia moderna. De uma certa forma, ele também é o pai da neuropsiquiatria. Naquela época, na Europa, havia uma epidemia de histeria. E como a maioria das pessoas acometidas eram mulheres, havia uma hipótese que essa condição era devida a alguma coisa relacionada ao organismo feminino, como os órgãos genitais. Foi um discípulo do Charcot, o Freud, que mudaria essa concepção de transtornos mentais. Através de uma série de trabalhos, ele desenvolveu a primeira teoria da personalidade. Aqui eu estou simplificando as ideias dele. Não é exatamente assim que funciona, mas é uma forma fácil de entender o que eu pretendo dizer daqui para frente. A nossa personalidade, o ego, ele é uma, ele é uma consequência de dois fatores, que é uma condição genética que a gente já nasce com ele, que é a nossa vontade, os desejos básicos, que é modulado pelo superego, que é um componente da nossa sociedade, né? Como eu falei, nós, seres humanos, somos sociáveis, então a gente precisa saber dosar o nosso id para poder conviver em grupo. E dessa maneira surgem vários tipos de personalidades. Aqui eu coloquei apenas algumas, e eu cito inclusive esta, ou seja, para mim o autista é um tipo de personalidade, né? Ele pode não ser exclusivamente essa personalidade apenas. Nós, de uma forma geral, somos um composto de vários desses tipos de personalidades. É que alguns deles são mais notáveis em algumas pessoas, por isso que a gente acaba rotulando aquela pessoa como isso ou como aquilo. E em relação ao rótulo, que eu preciso lembrar que muita gente quer que os médicos, principalmente, eles fechem o diagnóstico e dêem um rótulo, ou seja, dêem um CID para a pessoa. Porque é assim que funciona.
administrativamente, burocraticamente. As pessoas precisam do CID. E algumas têm vários números. Por quê? É difícil você classificar uma pessoa num número só, num código só. As pessoas são um composto de coisas. E às vezes a gente não consegue exatamente definir qual que é o CID mais preciso dela. Aqui já vou citar dois tipos de personalidade que às vezes confundem muito com o autismo e são grandes geradores de fake terras, que são as pessoas muito tímidas ou introvertidas e os antissociais. Então todos nós nascemos com um traço de personalidade, que é definido epigeneticamente. Quando esse traço de personalidade torna-se um inconveniente, traz algum prejuízo para a pessoa ou para outras pessoas que convivem com ele, ela vira um transtorno. Quando o transtorno causa muita ansiedade na pessoa, ele vira uma neurose, que é um termo que quase não se usa mais em psiquiatria. E quando a ansiedade não é resolvida nesse nível, geralmente ela perde a razão, perde o juízo crítico e passa a ser uma psicose, que é o grau mais elevado dos transtornos psiquiátricos. A primeira vez que foi descrito um caso de autismo, apesar do termo autismo já ser descrito bem lá no começo do século, mas formalmente o primeiro caso descrito foi desse americano, que descreveu alguns casos da clínica dele de crianças que tinham graves problemas de sociabilização, mas também tinham muitas comorbidades também. Esses casos de autismo grave no começo eram como se chamados de síndrome de Kane, que é um termo que não se usa mais. Contemporâneo a ele, um médico nazista, ele também publicou um caso de crianças que não eram tão graves quanto o do Kane, mas que também tinham problemas de interação social e que tinham algumas habilidades especiais, que eles chamavam como se fossem pequenos professores. Mais modernamente, que começou a se definir o termo transtorno do espectro autista. Foi iniciou primeiro com o pai da psiquiatria infantil, esse britânico, e essa britânica também, ela reescreveu o trabalho do Asperger, denominando esses casos como síndrome de Asperger. Ela mesma criou um centro de autismo, porque ela também tinha uma filha no espectro. E assim começou o diagnóstico de TEA pelo mundo. E a estatística mais recente, para mim alarmante, é americana, 2020, que fala que uma em cada 36 crianças estavam com TEA nos Estados Unidos. Enquanto que no começo da década de 70 era aproximadamente um em cada 5 mil. O que acontece aqui? A impressão que dá é isso mesmo, que a incidência do TEA dobra a cada 10 anos. Mas isso acontece, como eu falei, porque nós vivemos uma epidemia de diagnósticos, né? E, infelizmente, a maioria dos diagnósticos, eles não são true, né? Não são verdadeiros, eles são fakes. E, infelizmente, eles são a maioria ainda. Eu vou explicar por que isso acontece. Mas mesmo o true, como eu vou explicar mais à frente, ele também tem um bom prognóstico, de tal forma que essa estatística de 1 para 36, eu acho que é uma estatística muito superestimada. Então, em relação aos rótulos, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, é uma compilação de doenças que a Organização Mundial de Saúde faz a cada 10 anos para tentar padronizar para o mundo inteiro as principais doenças que existem. No caso do autismo, ele está aqui, ó, no capítulo de transtornos mentais, que começa com a letra F. As doenças do sistema nervoso, que são da área da neurologia, eles começam com a letra G.
No capítulo de transtornos mentais, o TEA vai estar aqui, nessa categoria dos transtornos de desenvolvimento psicológico. Mas existem outras categorias de transtornos que às vezes confundem o diagnóstico. Uma delas é o transtorno de personalidade, que para o psiquiatra, ele só considera transtorno de personalidade para adulto. O adulto aqui é acima de 18 anos. É uma padrão temporal para definir esse transtorno. Embora eu acho que muitas crianças já nascem com essas características, mas você só pode fechar diagnóstico a partir dos 18, que é o tempo médio de maturação cerebral, como eu falei anteriormente. Repare que o CID-10, ele mistura nessa categoria várias outras coisas que a princípio não tem muito a ver uma coisa com a outra, como problemas sexuais, é, mania de jogos e outras coisas. O F90 seria os transtornos das crianças, né, e dos adolescentes. E aqui também, ele mistura os transtornos de distúrbio de conduta, vamos falar sobre isso, TDAH, com problemas de evacuação, tiques, problema de algum tipo de fala, como gagueira, por exemplo. E o F70 é exclusivo do retardo mental, que, a meu ver, por que não havia tanto diagnóstico de TEA no passado? Como esse é uma comorbidade muito comum no TEA, a maioria dos TEA no passado eram considerados como retardo mental, a meu ver. E muitos do que consideraram retardo mental, na verdade, não eram exatamente retardo mentais, eram TEA mesmo. E o TEA vai estar aqui, dentro desse capítulo dos transtornos de desenvolvimento psicológico, que também envolve vários outros temas diferentes, como, por exemplo, problema para fala, problema de leitura, transtorno de aprendizagem, né? E outros transtornos de desenvolvimento. E o F84 é o item onde está o autismo infantil, no caso, que é o F84.0, que é um termo, a meu ver, um tanto infeliz, né? Felizmente o CID-10, ele já está praticamente extinto. Era para a gente ter iniciado o CID-11 já em 2020, mas por causa da pandemia isso foi adiado. E parece que aqui no Brasil, ano que vem, 2025, parece que agora definitivamente vai entrar em vigor o CID-11. Apesar da maioria das pessoas encararem F84, e eu mesmo faço isso como sinônimo de autismo, o F84 ele não tem só o autismo, ele tem várias coisas. Ele tem o autismo atípico, que na verdade eu considero o autismo atípico como o fenótipo ampliado, que eu vou falar mais tarde, que é uma pessoa que não está dentro do espectro, mas tem muitas características de autismo. A síndrome de Rett, que no CID-11 vai sair daqui, porque o Rett é uma doença epigenética neurodegenerativa. O transtorno desintegrativo da infância seria o correspondente ao autismo regressivo, que é outro termo que eu também não encontrei no CID-11. Ou seja, a criança está evoluindo bem, de repente ela para de evoluir e começa a involuir, perder funções que tinha antes. Para isso, definir o autismo regressivo, é preciso definir em que faixa etária isso vai acontecer, que nós vamos explicar depois. Tem esse transtorno aqui que a criança tem, que é uma criança hiperativa, com retardo, né, que é a deficiência intelectual, e estereotipia. Repare que nós temos três distúrbios muito comuns em autismo, mas não autismo, porque, como eu vou explicar mais à frente, não basta ter isso ou aquilo para ser autismo, precisa preencher alguns critérios. E a síndrome de Asperger vai sumir de vez no CID-11, que eles vão considerar o síndrome de Asperger como autismo leve, embora, sinceramente, eu discordo com isso. Para mim, Asperger é uma coisa e autismo leve é outra. Então, o CID-11, que é o que deve prevalecer daqui para frente,
Os transtornos mentais do F vai virar 6A. Os transtornos neurológicos dos G vai virar 8A. E o 7A vai ser os transtornos do ciclo sono e vigília. Então, aqui nessa categoria do 6A02 é o TEA em definitivo, ou seja, ao contrário do CID-10 que deixa margem à dúvida, aqui não há dúvidas. O 6A00 é o TEA. E o número a seguir desses primeiros 4 dígitos é que vai definir a gravidade do caso. Sendo mais leve, o ponto zero, que é o TEA, sem duas comorbidades, que é a deficiência intelectual e a linguagem funcional, ou seja, a fala. O mais grave seria os 3 e os 5, onde tem as duas coisas. Ele tem a deficiência intelectual e praticamente não fala. Os 5, por exemplo, ele não fala. E 1 e 2 seriam os graus moderados, que tem uma coisa ou outra. E a síndrome de Rett, como eu falei, ele sai do capítulo dos transtornos mentais e passa a integrar o capítulo das doenças hereditárias. Ou seja, segundo o CID-11, quanto maior as comorbidades e mais intensas elas são, pior o nível do TEA. Então, o severo é que tem muitas comorbidades e comorbidades geralmente mais graves e por isso requer um suporte muito substancial no caso. E o nível 1 é aquele que tem pouca comorbidade ou comorbidade sem muita repercussão clínica e por isso não requer tanto suporte. Repare que do nível o 3, vamos pegar um exemplo em que um TEA que não fala, ou seja, ele é um nível 3, é severo. Mas com a evolução, ele começar a falar, ele pode sair do 3 para o 2. E se ele se comunicar bem, ele sai do 2 para o 1. Veja que o fato dele ser severo não é definitivo. Ele pode melhorar. Inclusive o nível 1 é algo que eu vou falar mais à frente. Para mim, o nível 1 não existe. O nível 1, para o nível que não sei nível, vamos dizer assim, definir o TEA ou um autismo apenas é apenas uma questão de detalhes nesses casos. A maioria das pessoas que eu vejo que é nível 1, na verdade, eles nem sequer estão no espectro. Mas isso eu vou explicar depois. E, finalmente, o, o que define os diagnósticos em saúde mental é esse manual aqui, que é organizado por uma associação psiquiátrica situada nos Estados Unidos, mas é composto por psiquiatras do mundo inteiro, que é o Manual Diagnóstico e Tratamento de Transtornos Mentais. Que assim como o CID, cada 10 anos eles fazem uma revisão e apresentam uma proposta nova. Atualmente nós estamos no DSM número 5. O autismo vai estar aqui, logo no primeiro capítulo, no estudo do neurodesenvolvimento. Aqui tem tudo que a saúde mental inteira está aqui, né? Se a pessoa tiver algum transtorno mental, ele deve se enquadrar em algum desses capítulos. Nós não vamos falar, obviamente, todos os capítulos, vamos falar apenas de alguns que são os maiores geradores de fake TEAs. E nós vamos começar com esse daqui, que eu já falei anteriormente no CID-10, que é o transtorno de personalidade. Para deixar de ser apenas um traço, para virar um transtorno, precisa cumprir alguns critérios. E nesse caso, são 6, é do A ao F. O DSM faz isso para todos os transtornos que está escrito nele. E não é exclusividade do DSM. Outros manuais de diagnóstico em neurologia é comum isso. Por exemplo, enxaqueca, você só pode definir que é uma enxaqueca depois que você cumpre todos os critérios diagnósticos. Aqui, os primeiros critérios geralmente são o que define a síndrome.
Os critérios do mês geralmente são relacionados ao tempo de início, à gravidade do caso. E os últimos critérios geralmente são os critérios de exclusão, ou seja, o diagnóstico diferencial. Repare, para você diferenciar esse problema dos demais do DSM, no fundo você teria que conhecer todo o DSM, o que torna muitos diagnósticos confusos e difíceis, porque a maioria dos critérios eles são de uma certa forma subjetivos. Agora que temos quatro transtornos de personalidade, geralmente são grandes geradores dos fake tests, ou seja, confunde muito com autismo, que é o esquizoide, que é um sujeito distante socialmente, o esquizotípico, que é um sujeito excêntrico, o antissocial, que é uma pessoa que não gosta das pessoas e geralmente é violenta com elas, e o limítrofe, ou borderline, que é uma pessoa instável emocionalmente. E tem um capítulo a respeito das disrupções, que é algo que chama atenção em boa parte dos TEAs. São distúrbios disruptivos, que eu vou falar depois sobre eles. Mas algumas disrupções aparecem na nossa clínica com alguma frequência. Uma delas é o transtorno de conduta, em que a criança, no caso, ela é violenta. E geralmente é violenta com as pessoas, com animais e propriedades. O transtorno desafiador positivo opositor é o contestador, é o sujeito do não. Ele não quer cumprir ordens, não gosta de seguir regras e, de uma certa forma, não gosta de ser contrariado também. O transtorno explosivo intermitente é o sujeito que é agressivo, tanto verbalmente quanto fisicamente. Às vezes, ele é agressivo por coisas até sem muita razão. Fica irritado muito facilmente. Ao contrário do explosivo intermitente, existe uma outra categoria que eu aprendi num congresso, inclusive, que não tem ainda um CID definido. Veja que os CIDs, eles englobam quase tudo que existe na área de saúde, inclusive mental, mas ainda não, alguns ainda estão, não estão estabelecidos totalmente. E uma deles é justamente o sluggish, né? Que é o termo em inglês para esse tipo de síndrome, em que a criança ou a pessoa é uma pessoa devagar. Sluggish significa preguiça, né? Preguiçosa. É devagar, ou seja, ela só vai se você estimular ela. Não tem iniciativa para nada. Se bobear, fica dormindo o dia inteiro. E é muito confundido com a déficit de atenção, que é o que nós vamos falar agora. O déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, ele é diferente do sluggish, por quê? Porque a pessoa é impulsiva. E isso é uma característica marcante no TDAH. E a- geralmente as meninas elas têm mais déficit de atenção e os meninos mais hiperatividade, mas as duas condições caminham juntas. E elas devem ocorrer até os 12 anos de idade. O que acontece atualmente, que eu percebo, eu falei que no começo do século passado havia uma epidemia de histeria. No começo desse século, houve uma epidemia de depressão e ansiedade. E nos últimos anos, a gente está vivendo duas epidemias. Uma que eu falei, que é o do autismo em si, e a outra que eu acho mais prevalente hoje, que é o do TDAH. Tem muita gente, mesmo adultos, considerando como TDAH. Mas para ser TDAH, você tem que ter essa condição desde a infância. E muitas pessoas não completam totalmente os critérios diagnósticos para isso. Mas elas têm sintomas sugestivos de TDAH. E outra coisa interessante do TDAH, que existem medicações que a gente chama de psicoestimulantes, que curiosamente melhoram muito o desempenho dessas pessoas. Mesmo para quem é TDAH,
quanto para quem está TDAH, ou seja, tornou-se TDAH. Isso talvez seja uma das causas por que aumentam tanto a incidência desse tipo de diagnóstico. Existe uma pressão farmacêutica para a prescrição dessas medicações. E algumas, infelizmente, são muito caras. O retardo mental hoje mudou de nome, que para transtorno de desenvolvimento intelectual, que na verdade é a deficiência intelectual. Assim como eu falei em relação às escalas de avaliação, existe a escala de QI, que você determina se a pessoa tem ou não a tal da deficiência intelectual. Fazer só a escala de QI é como as outras escalas que eu citei. É útil, é importante as escalas, porque eles estadiam aquele momento. As escalas diagnósticas, elas na verdade, elas não são diagnósticas, a meu ver. Elas são de estadiamento e de sugestão diagnóstica. Por quê? A maioria dos testes também de QI, eles dependem, obviamente, da escolaridade da pessoa. Isso às vezes pode atrapalhar o diagnóstico. O importante da deficiência intelectual é verificar, assim como no TEA, ao longo do tempo e em diferentes circunstâncias, como que a pessoa lida com a resolução de problemas, planejamento, o funcionamento adaptativo daquela, né, as funções executivas, né? Isso talvez seja o mais importante para caracterizar a deficiência intelectual. A transtorno de comunicação social ou pragmática, ele é um dos critérios do TEA, que é a pessoa que tem dificuldade na comunicação tanto verbal como não verbal, entender mímicas, gestos, metáforas, expressões idiomáticas. A pessoa aqui ela se comunica mal, não é questão de falar, porque se o problema fosse só fala, muitos autistas, muitos surdos-mudos seriam autistas, mas não é bem assim. Aqui o problema é a comunicação. E esse transtorno é um dos critérios do TEA. Mas só transtorno de comunicação não fecha o diagnóstico de TEA. E aqui então nós temos uma outra causa que pode ser uma causa importante de fake TEAs, que são os transtornos não só de comunicação, como de fala no geral. E tem pessoas que têm distúrbio de movimento estereotipo, você tem estereotipias, que são movimentos, motores, e não é só motor, pode ser de voz, inclusive, como balançar as mãos, a cabeça, o corpo, rodar em si, que é uma característica de muitos TEAs, que muitos autistas têm. Mas o autista, óbvio, como eu falei, ele também não tem só isso, ele tem que ter isso e mais alguma outra coisa. Repare que você pegar uma pessoa que tem transtorno de comunicação social e mais estereotipia, dificilmente alguém não vai achar que ele é autista. Como eu falei, para ser autista, precisa preencher esse critério aqui, que são cinco, do A ao E. O critério A, que é o que define o autismo em si, ele tem três déficits. Repare que no diagnóstico do TEA, segundo o DSM, você pode fazer um diagnóstico retrospectivo, o que para mim é controverso, mas é possível, né? É possível que a pessoa naquela hora não apresente aquele sintoma, mas tenha apresentado isso no passado e ainda assim está dentro do espectro. Mas isso eu vou explicar porque para mim é controverso isso. Então, os três déficits principais do TEA são, eu já grifei aqui para não ter que ler todo o texto, que é a interação social, que é a reciprocidade socioemocional, o déficit da comunicação verbal e não verbal, que é o transtorno de comunicação social que eu acabei de falar, e o déficit do desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, ou seja, dificuldade em compartilhamento. Tanto o A1, que é a interação social, quanto o A3, eles caminham em conjunto. E esse é o principal critério que define para mim o que é o autismo tá, em si.
Ou seja, o TEA, como eu falei, ele precisa ser autista. Justamente o item A é o que define o autismo. Mas só ter o item A não basta. Ele precisa ter dois do B, que são os padrões repetitivos e repetitivos de comportamento, que são as estereotipias, que eu também já citei anteriormente, a adesão inflexível às rotinas, ou seja, ele tem um padrão ritual de fazer as coisas, ritual de comportamento, de saudação, de iniciar algum planejamento, alguma função. Ele é altamente restrito, ou seja, interesse fixo por alguma coisa, intensidade ou foco, que para mim é uma característica importante do Asperger, que é o que caracteriza o Asperger em si. Ele tem apego por parte de objetos ou a um objeto apenas. E os distúrbios sensoriais, que é a hiporreatividade à entrada sensorial, tanto a som, dor, temperaturas, fascinações visuais por luzes, movimentos. Eu vou citar então uma lista de uma escala que, que é popular e que tem alguns itens que podem, que servem como exemplo aqueles itens que eu acabei de falar. Obviamente, como você pode ver, não é todos os itens que tem nessa escala que são características da síndrome do TEA. Por isso que preencher a escala apenas não é o suficiente para fazer o diagnóstico, por causa disso. O primeiro item aqui, não sorri, não se aproxima das pessoas, não busca companhia, gosta de ficar isolado, é o critério A1 e A2, da interação social e compartilhamento. Insistente em manter a rotina, né? Não quer mudar de roupa, não quer mudar da posição em que senta na mesa, é, ordena os objetos, prende-se a uma ordem espacial, uma sequência temporal, cada pessoa sendo no seu lugar determinado. Isso é uma característica do B2, que é a ritualização. Seletividade alimentar, come coisas que teoricamente não são palatáveis, cheira tudo, apalpa tudo, gosta de tocar em texturas diferentes ou evita texturas diferentes. Isso é característico do distúrbio sensorial, que é o B4. Ignora os objetos, é, carrega insistentemente algum tipo de objeto ou parte deles, e brinca de forma inadequada com eles. Esse é a característica do B3, que é a fixação por algum interesse fixo. Ou não falar, estereotipias, ou seja, repete palavras, chamada ecolalia, é, emite sons sem nenhum significado. Esse é o tipo de estereotipias também. Ecolalia é estereotipia vocal. Não se comunicar por gestos, não fazer um diálogo, é característica do A1 e o 3, da interação social e compartilhamento. Balança, tapa os olhos, dá pontapé, faz careta, roda em si mesmo, roda objeto, caminha na ponta dos pés, torce o corpo, é característica de estereotipia. E parece que não sente dor quando se machuca, que é um tipo de distúrbio sensorial. Voltando aqui, então, nos critérios do diagnóstico do TEA, como eu falei, a pessoa precisa ser autista para ser TEA. Então, em primeiro lugar, ele precisa ter esses três déficits, que é a interação social, compartilhamento e comunicação. Ou seja, se a pessoa interage bem, então ela não é TEA.
E se ela se comunica bem, na teoria também não é. Agora, digamos que ela realmente tenha dificuldade de interação e comunicação, mas ele precisa pelo menos dois desse daqui. Porque só isso daqui, o A, característica que ele é um autista. Mas para ser TEA precisa ter dois desses padrões repetitivos. Ele pode ter uma estereotipia, de fato. Andar na ponta dos pés, como falei, balançar as mãos, repetir palavras. Mas se ele não tiver adesão inflexional às rotinas, não tiver interesse fixo, não tiver um distúrbio sensorial, curiosamente ele também não é TEA. Por isso que eu falei que o diagnóstico ele não é tão simples assim, porque ele para fechar o diagnóstico precisa ter mais de um item. Um item apenas não basta. Então, se ele realmente tiver estereotipia e mais um distúrbio sensorial, que são duas características comuns nos TEAs. Por exemplo, a seletividade alimentar é algo comum. E seletividade alimentar não pode ser confundida com preferência alimentar. Mas esses dois critérios, junto com os três anteriores, já fecha a síndrome do TEA. Ou seja, tudo sugere que é TEA. Ele não dá para bater o martelo ainda, porque você precisa que essa síndrome tenha começado na infância e que ele cause prejuízo. Isso eu entender, acho que é o mais problemático do DSM. Por que é um prejuízo? Isso é muito subjetivo também. Ou seja, a pessoa pode ter a síndrome e não ter prejuízo, então ele não altera. Né? Aliás, porque para ser transtorno precisa ter prejuízo. Se ele não tem, mesmo ele tendo a síndrome, ele não pode ser considerado TEA. E, obviamente, você precisa descartar algo que possa sugerir o TEA, mas na verdade é outra coisa. Que aqui no E ele vai sugerir que a deficiência intelectual é para eles o principal diagnóstico diferencial do TEA. Para mim, não só o DI, principalmente os DI mais graves, mas também as psicoses graves também podem, podem confundir o diagnóstico. E os quadros histéricos também. Curiosamente, uma pessoa até poderia simular toda essa síndrome. Uma coisa curiosa aqui, a pessoa pode, por exemplo, ter movimento do corpo, rodar entre si, alinhar objetos, ter ecolalia, ter padrões de ritualização, de pensamentos rígidos, padrão rígido de comportamento, interesse fixo por alguma coisa, forte apego por algum objeto, ter a tal da seletividade alimentar, fascinação por luzes, gosta de ver movimentos tipo um ventilador rodando, é, tem fonofobia, ou seja, não gosta de sons altos. Mas se ele não tem, ele pode ter todos do B, mas se ele não tiver pelo menos um do A, ou seja, ele se comunica bem, interage bem, ou seja, ele não é T, apesar de que aqui tem os quadros mais dramáticos do transtorno, né? Que são os mais chamativos, né? Que são as estereotipias, as rigidez de pensamento e os distúrbios sensoriais. Mas eles não fazem diagnóstico TEA. Ou seja, não basta ter todos do B, se você não tiver todos do A, também não fecha o diagnóstico. E repare que, mesmo que ele tenha todos do A e todos do B, a partir do momento que ele para de ter estereotipia, para de ter os padrões rituais, para de ter interesses fixos, ou melhora os distúrbios sensoriais, ele sai do espectro, certo? Ou seja, o diagnóstico ele é, como eu falei, fenomenológico, ou seja, dependendo da época que você está examinando ele pode estar dentro ou não do espectro por causa disso. Assim como, se
ele começa a interagir bem, a comunicar bem, ele também já vai sair do espectro, por definição. Apesar que pela história ele poderia ter sido um dia. Esses outros itens eu preciso falar eles separadamente, por causa que tem alguns aspectos importantes a complementar. Então, quando que começa o TEA? Na verdade, o autista, como eu falei, epigeneticamente, ele já nasce assim, né? Então, o autista ele já nasce autista. Ele pode se tornar TEA com o passar do tempo. Esse passar do tempo tem uma idade limite para isso. Ou seja, é a partir dos 3 anos de idade, aproximadamente, que, por causa da maturação cerebral e da demanda social, é a época que a criança começa a frequentar a creche, por exemplo, é que a gente começa a perceber que ela pode estar dentro do espectro. Só que algumas crianças às vezes evoluem bem nesse período e depois de uma certa idade parece perder essas funções, que é o chamado autismo regressivo, que no CID-10 chamava de transtorno desintegrativo. Agora existe um limite para isso. Eu não entendo um autismo regressivo depois de 6 anos de idade. Ou seja, se ele estava tudo bem até os 6 anos, e dos 6 anos começou a apresentar sintomas sugestivos de TEA, talvez seja melhor pensar em outro diagnóstico. É, para mim, o período inicial, que aqui não fala exatamente qual, ele tem que estar ali entre 3 a 6 anos, pelo menos. E aqui aparece uma palavra nova no item C, que as demandas sociais excedem as capacidades limitadas ou possam ser mascaradas pelas estratégias aprendidas na vida adulta, que é o chamado mascaramento, que em inglês chama masking. O mascaramento, a meu ver, é um processo natural do ser humano, da maturação cerebral, do fortalecimento do superego, como eu falei. Então, mascarar, não só no TEA, mas em outros transtornos também, é um processo natural do cérebro. E o sintoma precisa causar prejuízo, ou seja, o transtorno, uma vez definido, precisa causar prejuízo. Causar prejuízo ou não é uma coisa, é algo bastante subjetivo, como eu falei. Porque em algumas circunstâncias ele pode ter prejuízo, por exemplo, na escola, e outras circunstâncias podem não ter, por exemplo, no trabalho. O que é contraditório, a meu ver. Para ser transtorno, é preciso que o prejuízo seja em todas as situações, em todas as áreas, né? Sociais ou ocupacionais. Assim como TDAH, não é possível que a criança seja TDAH em casa e não seja na escola, por exemplo. Se ele é TDAH, ele tem que ser nas duas condições. E aqui é a mesma coisa. Não faz sentido para mim um TEA seletivo, ou seja, ele tem prejuízo apenas em algum ambiente e não em outro. E o, como eu falei, do fenótipo ampliado, que no CID-10 chamava de autismo atípico, na verdade o que acontece? Alguns pais de crianças que estão dentro do espectro já perceberam que eles já estiveram no espectro alguma vez na vida. Eles relatam que eles eram parecidos com a criança. Só que hoje, pelo fato de não ter prejuízo, e pelo mascaramento, como citei anteriormente, eles compensaram isso. Ou seja, o fenótipo ampliado é uma prova de que a pessoa consegue sair do espectro. Isso acontece por causa da maturação cerebral. Aos 3 anos é que começa a se fazer suspeitado diagnóstico de TEA. E até os 6 anos, esse diagnóstico geralmente é fechado. A partir dos 6 anos, que é a parte, na maioria das crianças, elas começam a atividade escolar, é que ela começa a sair do espectro. Então, seria interessante avaliar a cada 6 anos, pelo menos, para ver em que momento que ela vai sair. Isso acontece
quando se finda a maturação cerebral, como eu falei, está em torno mais ou menos dessa idade, 16, 18 anos, mas algumas pessoas podem durar até os 24 anos. Quando ela não sai do espectro, existe uma razão para isso. É porque a epigenética dele geralmente é mais intensa. E aqui eu dei alguns exemplos disso. A- no caso da síndrome de Down, a digenesia do corpo caloso, esclerose tuberosa, quase metade dessas síndromes elas estão dentro do espectro. Já o X frágil, o Angelman, o Rett e o próprio Asperger, quase 100%, quase a totalidade deles estão no espectro, porque o fator genético aqui é muito forte, né? E de uma certa forma não deixa ele sair do espectro. Apesar de que até isso eu acho que é possível também que ele melhore, mas vai demorar mais tempo. Ao contrário da maioria dos casos que não tem um fator genético bem determinado, ou seja, eu chamo de idiopático, a tendência é ele sair do espectro quando completa a maturação cerebral. Repare que essas síndromes, ela não tem só o TEA, o, ela tem outras características, e a DI é uma das características principais dela. Ou seja, quanto mais comorbidade a pessoa tem, é mais provável que ela tenha uma síndrome, apesar de não se determinar exatamente qual. Com exceção do Asperger, que ele é quase apenas o TEA. Mas o Asperger, como eu falei, ele não é só um TEA leve. Ele é um TEA com umas características especiais. E a principal característica dele é o hiperfoco. Então, aqui eu botei uma lista de alguns transtornos mentais muito comuns na clínica neuropsiquiátrica. E o teto eu coloquei aqui no meio, mas o importante aqui considerar que essas comorbidades, elas existem em conjunto. Elas não são consequências uma da outra. Não é porque a pessoa tem TEA que ela DI ou vice-versa. Na verdade, as duas condições caminham em conjunto e, obviamente, que uma acaba atrapalhando o desenvolvimento da outra. E a pessoa pode ter mais de uma comorbidade, que não é consequência daquele problema em si. Elas caminham em conjunto, é isso que eu entendo de comorbidade. O CID, ele coloca no CID-11, ele coloca o TEA junto com essas duas comorbidades, a deficiência intelectual e o distúrbio de fala, que não faz parte do diagnóstico do TEA, mas às vezes caminha em conjunto e, obviamente, acaba dificultando a evolução daquele transtorno. Citei aqui algumas escalas diagnósticas, as mais comuns que existem. Algumas são pagas, outras são grátis, por isso que as avaliações neuropsicológicas, que são importantes a meu ver, elas são caras por causa disso. Primeiro que demoram para ser realizadas. E os próprios testes, às vezes, elas não são baratas também. Esse teste aqui que é gratuito, para mim ele é obrigatório em todas as crianças em torno dos 3 anos de idade. Porque ela pode, como eu falei, ela não vai definir que a pessoa seja autista, mas ela sugere. Ela é bastante sugestivo. Essa é uma sugestão de diagnósticos da Sociedade Neuroinfantil e que ela sugere que tem que fazer bem em todo mundo. E eu já não concordo bem com isso. Eu acho que o potencial evocado de tipo talvez seja melhor para os casos em que a audiometria é duvidosa. O exame que nós mais pedimos, que eu mais peço, é o eletroencefalograma. Contudo, ele tem pouco valor diagnóstico, apenas quando tem uma suspeita de epilepsia. E ainda assim, ele não é um exame muito sensível. Os exames de imagem, tomografia, ressonância de crânio, é interessante, sobretudo naquelas pessoas que têm alguma alteração no exame neurológico. E também no desenvolvimento motor. Seria interessante fazer
o exame se estiver desconfiado de alguma alteração que possa ter acontecido durante o parto, durante a gravidez. O teste genético eu acho interessante fazer, se possível em todo mundo mesmo. Contudo, ainda é um exame caro, mas ele pode dar algumas pistas e pode fechar o diagnóstico em alguns casos. E ainda não existe um exame laboratorial que seja definitivo para o TEA. Existem algumas sugestões, os testes genéticos estão desenvolvendo cada vez mais para isso, mas eu acho que talvez a gente não vai chegar a uma conclusão definitiva em relação a isso, mas seria bom fazer. Eu acho interessante, talvez, um exame da função cerebral, conseguir visualizar exatamente que área do cérebro está alterada nos diversos transtornos, inclusive no TEA. Antes de passar para o tratamento propriamente dito, bom, existe uma das maiores preocupações do TEA são as crises ou disrupções, que no TEA são de dois tipos, que é o mais comum dele é o meltdown, que é o colapso explosivo, e o mais incomum é o shutdown, que é o oposto, que é o desligamento, que é tipo uma apatia, né? Tipo uma ausência do que a pessoa tem. Mas o que chama mais atenção e o que traz maior preocupação para os cuidadores é justamente o meltdown, né? Que é a irritabilidade, as explosões de agressividade. Isso geralmente é o que mais chama atenção nas pessoas com TEA e que geralmente que leva a a sugerir algum tipo de terapia para elas. Não podemos construir o meltdown do TEA da birra dos não terra. No caso da birra, o colapso, ou seja, a irritabilidade, a crise explosiva, violenta, agressiva, geralmente é intencional, né? A criança geralmente isso geralmente acontece em crianças. Ela geralmente faz isso para conseguir alguma coisa. Ou seja, um TEA que faz birra, talvez seja bom rever o diagnóstico também. As terapias são várias e vários profissionais atuam. E em relação ao meltdown, a principal sugestão terapêutica é o ABA, que as pessoas pedem tanto. Contudo, embora seja uma boa opção de terapia, eu não acho que ela seja a única para o caso. O ideal seria testar várias para ver qual que vai ser mais interessante para aquele caso em especial. E as terapias, elas só funcionam, seja lá qual for, tanto medicamentosa quanto a não medicamentosa, ela só funciona se o cuidador tiver participação. É importante que o cuidador entenda que ele é o principal agente terapêutico daquele caso, porque é justamente com ele que a criança vai conviver a maior parte do tempo. Então não adianta nada o terapeuta em algumas horas falar uma coisa e o cuidador em casa age de forma diferente. Ou seja, não vai dar muito certo a intervenção. A intervenção só funciona se houver participação social, tanto do cuidador quanto da escola, do ambiente que a criança se insere. Repare que o próprio cuidador ele precisa de cuidado também, porque se ele também não estiver preparado para isso, as terapias geralmente não têm grande sucesso. Em relação ao tratamento medicamentoso, como eu falei, não existe, assim como não existe nenhum exame laboratorial definitivo para o TEA, também não existe nenhum tratamento definitivo para o TEA. Né? Nada que mude ele. Embora algumas indústrias farmacêuticas sugiram que a cannabis possa ser o agente que possa mudar o comportamento do TEA,
A meu ver, eu ainda sou um tanto cético em relação a isso. Eu acho que é um bom tratamento, sim, mas, obviamente, como todas as terapias aqui descritas, vai ter pessoas que vão responder bem e outras nem tanto. Todos os tratamentos que eu listei aqui, elas são sintomáticas. O que significa isso? Que ela não trata a causa em si, ela trata apenas o sintoma. O tratamento sintomático, por exemplo, se você está com febre, você vai tomar um antitérmico. Se você está com dor, você vai tomar um analgésico. Você não trata a causa que está levando a febre e a dor. Você trata o sintoma. E que é o que acontece aqui. Então, se a pessoa não dorme, você dá um remédio que induz o sono. Se ela está tendo convulsão ou uma crise epilética, você vai dar o anticonvulsivante. Ansiedade, você vai dar um ansiolítico. Depressão, você vai dar um antidepressivo. E de todas as medicações, aqui você tem o psicoestimulantes que são, como eu falei, são boas opções para o TDAH, tanto para quem é quanto quem está TDAH. E as duas medicações mais usadas no TEA são essas daqui. A esperidona, que o Estado brasileiro fornece, e o aripiprazol. Mesmo essas duas medicações, não são todos que respondem. Apesar de serem as mais indicadas, não são todos que respondem. E temos que lembrar também, antes de introduzir qualquer outra medicação, que a gente tem que levar em conta o risco e benefício da utilização dela. Porque, como é uma droga, obviamente que ela pode ter efeito adverso. E por causa dos efeitos adversos, às vezes elas precisam ser suspensas. Bom, concluindo, o que eu quero dizer com esse vídeo? Em primeiro lugar, para mim, autismo é uma coisa e TEA é outra. Autismo, para mim, é uma pessoa normal que tem um modo de pensar diferente, que é um neurodivergente em relação à interação social, que é o critério A do DSM. O TEA já é um transtorno, ou seja, ele é uma doença mental. Só que para ser TEA, precisa cumprir os critérios do DSM. Todos aqueles que são todos o A são 3 e pelo menos 2 do B, fora o C, D e o E. O transtorno cuja epigenética não é tão intensa, a tendência dele é melhorar com o tempo. Ou seja, ele deve sair do espectro até os 24 anos, que é o data limite que eu deixei aqui para a maturação cerebral. Apesar que mesmo não idiopático síndrome, eu acho que também sai, só que esse deve levar mais tempo. Para mim, não existe TEA nível 1. O que eu vejo que muitas pessoas que têm esse diagnóstico de TEA nível 1, na verdade, não é TEA, é um autista só, né? É uma pessoa que tem fortes traços, mas se você for analisar, ele não está dentro do espectro. A não ser o Asperger, que eu já falei que é um autismo sindrômico. Essa então é a regra que eu estou tentando propor. Como toda regra, obviamente tem exceção. E é justamente essas exceções que eu preciso analisar com mais atenção. E para isso eu conto com a ajuda de vocês. Vocês podem comentar o vídeo, podem mandar mensagem pelo e-mail que eu coloquei no início da apresentação. E porque se realmente os casos de exceções começarem a serem frequentes, eu preciso redefinir essa minha regra.